O que é destaque nessa edição? Tribunal de Contas do Estado vai medir desempenho de prefeituras do Amazonas. Terminais de ônibus terão reforço policial a partir desta segunda-feira. Perigo no ar. Polícia descobre oficinas que reparavam aviões usando peças condenadas. Ministério revoga hoje regra que exigia curso para renovar CNH. Governo vai liberar crédito extraordinário para intervenção no Rio de Janeiro. A Unesco propondo solução verde para melhorar a gestão da água no mundo. Começa hoje em Brasília o Fórum Mundial da Água. Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia e terá mandato até 2024. Garoto de 13 anos é morto por estrangulamento no Mauazinho e o principal suspeito do crime é o padrasto do adolescente. Criança é degolada dentro de centro cirúrgico de hospital de Anambã. Polícia Federal apreende arma, granadas e drogas em sítio no Iranduba. 3 homens são mortos a tiros na estrada de Balbina. Um deles foi segurança de João Branco. Tiros, facadas e acidentes de trânsito deixaram 12 mortos no final de semana. 2 homens foram executados no Santo Antônio e em Adrianópolis. É o Jornal da Manhã que está começando. 5:49. Previsão do tempo. Manaus está amanhecendo com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 32 graus. O clima-tempo diz que é de 90%, a probabilidade de chover 11 milímetros. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. 19 de março. Chegamos aos 78 dias do ano e faltam 287 para terminar 2018. Dia de São José. Comemoramos ainda o Dia Nacional do Carpinteiro, o Dia do Consertador, o Dia da Escola e o Dia Mundial do Artesão estabelecido pela ONU. Entre quarta e sexta-feira da semana que passou, o Rio Negro desceu 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 24 metros e 49 centímetros. Essa leitura que é feita no Porto de Manaus será atualizada daqui a pouco. São normais operações de pousos e decolagens no momento no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1870, estreia mundial no Teatro alla Scala de Milão, Itália, do Guarani, ópera do compositor brasileiro Carlos Gomes. 1953, o Oscar é televisionado pela primeira vez. 1979, embargo dos Estados Unidos a Cuba. O presidente Jimmy Carter se nega a renovar as restrições para os cidadãos estadunidenses em viagens para Cuba. 1982, Guerra das Malvinas. Forças argentinas desembarcam na ilha Geórgia do Sul, precipitando a guerra contra o Reino Unido. 5:51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos às nossas primeiras notícias e vamos direto às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, tivemos aí um final de semana bastante agitado. Nos chama a atenção a história dessa criança esse garoto de 13 anos que foi morto por estrangulamento. O padrasto é o principal suspeito, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo, fato ocorrido à noite de ontem no bairro do Mauazinho, e o padrasto é sim, Paulo Guerra, o principal suspeito da morte desse garoto. A família foi para a igreja, a mãe dele foi para a igreja e ficou somente o padrasto e esse garoto aí de 13 anos de idade. Quando a mãe chegou, o padrasto disse que a criança estava passando mal, que o rapazinho estava passando mal na rede, no quarto. A mãe foi até o local e encontrou o garoto já agonizando. Rapidamente foi levado a um pronto-socorro e lá percebeu-se que ele tinha marcas no pescoço. Não demorou, Paulo, esse garoto morreu e foi constatado no Instituto Médico Legal que ele morreu sim por estrangulamento. 3 homens foram mortos e estavam reunidos em um sítio na estrada de Balbina. E, Peregrini, os corpos já saíram do IML. Já, Paulo, já saíram, foram 3 homens, uma verdadeira chacina lá em Presidente Figueiredo e passaram pelo Instituto Médico Legal, todos 3 mortos a tiros aí no final de semana. Um deles foi segurança de João Branco, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, há essa suspeita de que ele teria sido motorista aí desse traficante famoso na cidade. Tiros, facadas e acidentes de trânsito deixaram 12 mortos, é muita gente morta no final de semana. Muita gente morta, Paulo Guerra, e de ontem para hoje também muita morte.
Só para você ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes, só na noite de ontem à noite para cá, já tivemos aí a morte do garoto, como nós já acabamos de registrar. Também no bairro de Santo Antônio, um homem foi morto a tiros, um homem foi morto por atropelamento no bairro João Paulo, e uma outra pessoa também, Paulo, foi morta a tiros na Avenida Maceió, na área de bairro de Adrianópolis. E daqui a pouco o Peregrino vai contar tudo o que aconteceu nos final de semana, e é muita coisa que aconteceu. Temos aqui a informação de que uma criança foi também morta e dentro de um hospital lá no município de Anamã. A agricultora Valcilene Ferreira de Melo daria à luz ao quarto filho, Peregrino e ouvintes, se não fosse por uma negligência médica, segundo a família. Daqui a pouco vamos contar essa história. Ela estava grávida de 9 meses e foi ao hospital, e segundo informações, a criança foi submetida à intervenção cirúrgica. Ela foi submetida à intervenção cirúrgica, e o pequeno teve a vida ceifada com um corte profundo na região do pescoço, Alberto Peregrini. Pois é, que pena, né, Paulo? Um fato a apurar, e vamos ver o que realmente aconteceu. Com certeza o corpo deverá vir para o Instituto Médico Legal para fazer aí um exame mais profundo, né, Paulo? Naturalmente que tem a palavra também da outra parte envolvida, que é o Hospital de Anamã, e vamos aguardar que os dirigentes do hospital se pronunciem sobre esse assunto. Alberto Peregrini, transporte coletivo na cidade sem anormalidade nesse início de segunda-feira. Sem a normalidade, Paulo, tudo tranquilo, os terminais já com uma movimentação muito boa nesse momento, tanto o Terminal 4, onde passamos, quanto o Terminal 5, o terminal que fica no bairro de São José. Tudo tranquilo, passamos à frente das garagens agora há pouco, a saída dos ônibus deu-se de maneira tranquila desde as 4h30. Em meio às agitações normais de toda semana, fala-se para o dia 22 uma paralisação dos professores. Muitas crianças já estão sem aula já há alguns dias, principalmente no Márcio Neri, onde foi roubado toda a fiação do colégio. Você sabia, Peregrini, disso? Não sabia, Paulo, não. Inclusive fui aluno do Márcio Neri em 1985. Pois é, Paulo, roubaram a fiação do Márcio Neri, é uma pena, né? Um colégio tradicional ali na área do bairro de São Francisco. Já roubaram até da ponte, né, Peregrini? Imagina, de uma escola. Pois é, o da ponte, isso aí já é corriqueiro, né, Paulo? Quantas e quantas vezes já não roubaram a fiação da ponte? Engraçado, né? O lamentável é que esses caras roubam e não pegam choque, né, Paulo? E uma vez eu conversando com o prefeito lá de Itacoatiara e sobre a escuridão nas pontes, sobre o Rio Urubu, ele me falava que as luminárias são levadas e os fios, a fiação elétrica sempre era roubada, Peregrini. Pois é, vamos descobrir quem é esse bandido Aladim que anda, né, roubando a fiação e as lâmpadas, tirando a luz do pessoal daí, principalmente do interior. E tem mais, aqui na cidade também é uma grande prática também da bandidagem e roubar as luminárias das casas, né, Peregrini? Você sabia também que isso acontece em muitos bairros da cidade. Pois é, já tem gente fazendo proteção para lâmpada de ferro, né? Vai na metalúrgica e manda fazer um quadradinho de ferro para poder proteger a lâmpada. É verdade, tem muita gente levando luminária da cidade. Vão no comércio ver aí que a luminária é caríssima e acabam levando para revender ou para colocar na própria casa. Alberto Peregrini, até daqui a pouco, bom trabalho para você. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. É contigo, Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. A partir desta segunda-feira, os 5 terminais de integração de ônibus do transporte coletivo de Manaus terão policiamento reforçado com equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Secretaria Executiva de Junta de Operações. O anúncio foi feito pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, na noite da última sexta-feira, durante mais uma operação Agesuardes. O objetivo é combater roubos e furtos a ônibus do transporte coletivo na capital por meio do policiamento ostensivo e da inteligência. A operação será contínua e tem o objetivo de proteger os usuários do transporte coletivo, como disse o vice-governador e secretário de Segurança Pública. Nós já conseguimos bons avanços com relação a isso, que estão em andamento. Fruto desse trabalho, nesta semana, nós já conseguimos desmontar uma quadrilha de venda de celulares roubados no centro da cidade, com a prisão de 22 elementos que faziam parte dessa quadrilha. Era uma grande rede e nós estamos trabalhando no encalço de outros.
Nós temos as abordagens que já são feitas no transporte coletivo. Nós temos os nossos agentes da Secretaria Especial que circulam dentro dos ônibus como passageiros e que, se necessário, vão agir. E estamos com o pessoal da equipe do Cavalo de Aço trabalhando nos terminais. Nós seguiremos isso de forma frequente até zerarmos os assaltos a ônibus. Setam promove ação social preventiva à saúde em Urucará. Valdino Castro tem os detalhes. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Setam, realizou neste final de semana em Urucará atividades preventivas à saúde. O evento foi coordenado pelos finalistas do curso técnico em enfermagem. A ação foi voltada para as crianças, adolescentes, homens e mulheres. O objetivo do projeto foi orientar e conscientizar a população urucaraense como obter mais saúde e qualidade de vida. Na oportunidade, foi oferecido aferição de pressão, glicemia, orientações sobre doações de sangue, anemia, DST e AIDS, atividades físicas, alimentação que trazem benefício para a população e exame de pele. No decorrer do evento, foi realizado sorteio de brindes e cestas básicas. A ação ocorreu na praça principal do município, no centro da cidade. O projeto foi de extrema importância para a população do município de Urucará. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. Agora 6h04 em Manaus. O musical Paixão pela Vida será apresentado em Manaus na Semana da Páscoa, entre os dias 29 de março e 1º de abril. As apresentações iniciam às 19h30 na sede Pedras Vivas, localizada na Avenida Pedro Teixeira, bairro da Chapada. Para assistir ao espetáculo, basta apresentar o convite gratuito que já está disponível no mesmo local das apresentações. O evento é interpretado na língua brasileira de sinais, a Libras. Realizado há mais de 30 anos, o musical apresenta cenas da vida de Jesus Cristo. Em sua versão atual possui 1h50 de duração e aproximadamente 800 participantes, dos quais 99% são voluntários. A edição de 2017, cerca de 16 mil pessoas assistiram a este espetáculo. Nesta segunda-feira, às 14 horas, o Centro Cultural Usina Chaminé receberá o guitarrista Victor Biglione, destaque na cena do jazz mundial e reconhecido por sua grande contribuição em gravações em shows de música popular brasileira. O músico é argentino, mas ainda jovem, se mudou para o Brasil, onde vive há mais de 30 anos. Ele vem a Manaus junto com o maestro e compositor brasileiro Wagner Tiso para divulgar seu novo disco, The Finland Concert, gravado em 2014 na Finlândia, e também para administrar uma oficina de guitarra da Usina Chaminé. 6h06. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Davi Almeida, vai ser homenageado hoje com o título de cidadão benemérito de Iranduba. A sessão solene está marcada para as 19 horas desta segunda-feira no plenário Francisco Maquiné de Souza, da Câmara de Vereadores daquele município. A honraria foi proposta pelo presidente da Casa, vereador Alessandro Carvajal, e aprovada pelos 13 parlamentares de Iranduba. Uma incubadora de empresas do Instituto Federal do Amazonas está com inscrições abertas para os interessados em participar do Seminário de Empreendedorismo e Inovação e do Encontro da Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia, o RAMI. O evento acontecerá entre os dias 16 e 20 de abril no IFAM Campus Manaus Centro. As inscrições são de graça até o dia 13 pela internet, dia 13 de abril. A programação contará com a participação de nomes da Rede de Empreendedorismo e Inovação do Brasil, além de representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, SEBRAE, a FEAM, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, dentre outros. Entre os dias 21 e 23 deste mês, a Fundação Alfredo da Mata será a sede de 2 eventos científicos. A palestra de atualização Dermatologia Oncológica em Hamburgo, na Alemanha, que acontece no dia 21 de março, e a 6ª jornada de dermatologia dos dias 22 e 23 de março, realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Amazonas, a SBD-AM, em parceria com a FUAM. Centro de Referência Nacional e Internacional em Pesquisa em suas áreas de atuação, a Fundação Alfredo da Mata, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, promove e apoia periodicamente
esses eventos científicos. A Secretaria Estadual do Trabalho, CETRAB, realizará nesta segunda-feira a comemoração pelo Dia Mundial do Artesão. A celebração acontecerá na Vila Olímpica a partir das 9 horas da manhã. No entanto, estarão presentes mais de 300 artesãos, ou no evento estarão presentes mais de 300 artesãos de vários municípios do interior do Amazonas que virão a Manaus para expor e comercializar seus produtos. A comemoração organizada pela CETRAB terá atendimentos médico, jurídico e social voltados aos artesãos e suas famílias que também concorrerão a prêmios. Para realizar o evento, a CETRAB conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Juventude, SEGEL, Saúde, Justiça e Cidadania, Segurança Pública e Cultura, além do Exército Brasileiro. O defensor Rafael Barbosa será reconduzido ao cargo de defensor público geral para mandato de mais 2 anos, 2018-2019, em cerimônia a ser realizada na Câmara Municipal de Itacoatiara. É a primeira vez na história da instituição que o defensor geral toma posse em um município do interior do Amazonas. A cerimônia vai acontecer logo mais às 10 horas da manhã. Das 15 feiras e exposições agropecuárias que terão neste ano o apoio do governo do Amazonas, com linhas de financiamento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM, 4 já são confirmadas. Os municípios de Altazes, Careiro Castanho, Manicoré e Inhamundá, que serão realizadas entre maio e setembro. Nessas localidades, a AFEAM disponibilizará aos produtores rurais recursos para a aquisição de animais e máquinas e implementos agrícolas. No orçamento deste ano, a Agência de Fomento está destinando 5 milhões para essa finalidade, uma forma de apoiar o produtor rural, sobretudo no melhoramento genético dos rebanhos. O setor primário é um dos focos principais da política de financiamento da instituição, com a destinação exclusiva de 40 milhões de reais aos empreendedores do setor em todo o estado. O desempenho e as boas práticas com que os gastos públicos dos 62 municípios amazonenses no ano de 2017 serão medidos pelo Tribunal de Contas do Amazonas a partir do dia 15 de abril, por meio de um levantamento feito com a ajuda dos próprios prefeitos, que responderão ao questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal até o dia 30 de maio deste ano. A não participação do município deverá gerar penalidades ao gestor. O levantamento anual é resultado da adesão do TCE Amazonas ao Acordo de Cooperação Técnica e Operacional, firmado entre o Instituto Rui Barbosa e os tribunais de contas em todo o país, que trabalham simultaneamente para apresentar à sociedade um raio-x nacional das ações das municipalidades até o segundo semestre deste ano. Polícia. A agricultora Valcilene Ferreira de Melo, de 32 anos, daria à luz ao 4º filho se não fosse por uma negligência médica, segundo seus familiares. Valcilene estava grávida de 9 meses e sentiu profundas dores na última quinta-feira, chegando a ser atendida às 10 horas e 30 minutos no Hospital Francisca Salles de Moura, localizado na cidade de Anamã. Valcilene foi submetida à intervenção cirúrgica cesariana às 13 horas, mas não contava que o seu bebê do sexo masculino, o pequeno Emanuel, nome que seria dado à criança, teria sua vida ceifada com um corte profundo na região total de seu pescoço. De acordo com a tia materna do bebê, Lidiane Souza, o seu sobrinho foi vítima de um ato de barbárie. A nossa família não aceita a versão da direção do hospital de Anamã de que para salvar a mãe foi preciso fazer a cirurgia cesárea, porque a criança já se encontrava morta e agora ela indaga qual foi o motivo do seu sobrinho ser degolado, já que ele estava morto. Lidiane Souza relatou ao repórter Edson Chaves, do portal Gazeta do Amazonas, que a família do pequeno Emanuel foi orientada ainda dentro do hospital de Anamã a sepultar o bebê no mesmo dia do fato ocorrido, e isso despertou curiosidade nos familiares, que logo perceberam que havia algo errado e descobriram que o bebê apresentava um corte profundo no pescoço. Estão querendo abafar o caso da morte do meu sobrinho, mas não irei deixar que a impunidade faça parte da vida cotidiana da minha família, explorou a tia do bebê. Com a palavra, a diretora do Hospital de Anamã, Alessandra Souza e Silva, e a Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça da Comarca de Anamã. Vamos aguardar a resposta do Hospital de Anamã, através da sua titular, Alessandra Souza e Silva, da Polícia Civil e do próprio Ministério Público, para que se tenha outras informações sobre este fato. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas apreendeu 350 quilos de drogas, além de armamento, munições e artefatos bélicos de guerra. Os objetos foram encontrados ontem, domingo, em um sítio no município de Iranduba.
Foram apreendidos skunk, cocaína de alta pureza e haxixe. Uma espingarda calibre 12 de origem estrangeira, diversos carregadores de fuzil, 12 granadas de bocal de 40 mm, 4 granadas explosivas de mão e diversas munições de calibre restrito também estão entre itens recolhidos pela Polícia Federal. Tanto o carregamento de drogas quanto os armamentos e artefatos bélicos estavam ocultos na mata. Até agora ninguém foi preso. A Polícia Federal seguirá em diligência para encontrar os responsáveis pelas drogas e por esse armamento. Responsável por fazer a escolta do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, quando este estava em liberdade, Alexandre de Oliveira Lemos, de 37 anos, o Gordinho, foi assassinado na madrugada de ontem com outros 2 amigos em um sítio na zona rural. Segundo a polícia, ao menos 3 veículos ocupados por homens ainda não identificados invadiram o local, situado no quilômetro 49 da estrada de Balbina, M1240, no município de Presidente Figueiredo, onde cerca de 20 pessoas se reuniam em uma festa familiar. Os irmãos Eduardo e Casey Johnny Maquiné Pereira também foram mortos. Lucas de Oliveira Lemos, irmão de Gordinho e também envolvido com o narcotraficante, está hospitalizado no Platão Araújo. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas do narcotráfico. Eduardo Maquiné ainda chegou a ser socorrido em um hospital de Presidente Figueiredo, mas morreu naquela unidade hospitalar. Alexandre Gordinho havia sido preso junto com João Branco em Paracaima, em Roraima, pela Polícia Federal. Em julho passado, ele também foi preso novamente, dessa vez pela Polícia Civil, por porte ilegal de arma de fogo. Alexandre Lemos comandava pelo menos 10 bocas de fumo nos bairros Zumbi, Grande Vitória e Jorge Teixeira, todos na zona leste da cidade. Informações preliminares dão conta de que as pessoas estavam reunidas se divertindo quando o bando invadiu o local armados com pistolas e anunciaram um assalto. Os pistoleiros invadiram o local e dispararam contra as vítimas. Os outros ocupantes do local fugiram em direção às matas. 6:17 em Manaus. Alberto Pellegrini, esses 3 corpos foram ao IML já liberados. Já liberados, Paulo, já liberados sim para o posterior sepultamento. Alberto Pellegrini traz agora as informações de tudo que aconteceu no final de semana e as mais recentes notícias da noite dessa madrugada que termina. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo que um roubo aconteceu na Castelo Branco com a Codajás. Um carro foi arrombado e levaram os pertences e os documentos da senhora Samara Nogueira Bentes e também de Carlos Sérgio Assunção Rego. Se você encontrou os documentos da Samara Nogueira Bentes ou do Carlos Sérgio Assunção Rego, entrar em contato com o telefone 9177-7713, 99177-7713, que será muito bem gratificado. O nome das pessoas que ficaram sem os documentos é a Samara Nogueira Bentes e o Carlos Sérgio Assunção Rego, o famoso Carlinhos da Balsa. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um vendedor ambulante foi esfaqueado durante um assalto. Ele foi esfaqueado enquanto trabalhava em um posto localizado na Ponta Negra. O bandido, o autor da facada, fugiu e não foi identificado. Briga e tiros aconteceu no Bar da Morena, no bairro Jorge Teixeira. Tava tudo animado no Bar da Morena. O bar tocava a música do Léo Magalhães. Oi, não sei o que mais pra lá. Oi, nesse mesmo momento, a bala comeu. Tiros no Bar da Morena. 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao pronto-socorro Platão Araújo com ferimentos à bala. Lamentável. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 crianças, uma de 4, outra de 6 anos, deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítimas de queimadura. Tudo aconteceu, Paulo, em um acidente, né? A família, acabou o gás da família e o pai improvisou um fogão de lenha dentro de casa. As crianças curiosas chegaram perto e acabaram aí sendo queimadas por esse fogão lá, a lenha. Isso aconteceu no conjunto Cidadão 1 e aconteceu porque
ele fez lá aquele fogão, porque a família já não tinha o gás de cozinha acabou, e ele acabou fazendo um fogareiro lá, e acabou dando ruim pro lado das crianças. Pronto Socorro João Lúcio, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No Pronto Socorro João Lúcio, uma movimentação tranquila, considerada tranquila durante o final de semana, principalmente de ontem para hoje. Agitou um pouquinho mais de sábado para domingo, quando 2 pessoas deram entrada à vítima de arma de fogo, 3 pessoas deram entrada à vítima de agressão e 2 pessoas vítima de arma branca, ou seja, levaram facadas pelo corpo. Pronto Socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. 3 pessoas deram entrada à vítima de arma de fogo, ou seja, foram feridas a tiros. Um homem deu entrada vítima de facada pelo corpo e outras 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Assim foi a movimentação no pronto-socorro Platão Araújo, e todos que deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo foram muito bem atendidas. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Agora, um panorama de quem foi pra pedra durante o final de semana em Manaus. E atenção! Morte em Manacapuru. Um homem de 56 anos, 51 anos, melhor dizendo, foi barbaramente assassinado a tiros. Tudo aconteceu no município de Manacapuru, no final de semana. Um homem foi estrangulado e o corpo jogado dentro de uma carcaça de geladeira. Tudo aconteceu no perigoso bairro de São Francisco. A vítima, o homem que morreu, o corpo estava com pés e mãos amarrados lá no bairro de São Francisco. Covardia e morte. Um homem foi assassinado enquanto trabalhava em uma banca de venda de acessório para celular, e a polícia já está investigando o caso. Tudo aconteceu na zona oeste da cidade. A vítima foi assassinada quando estava trabalhando. Uma verdadeira covardia a morte desse homem que foi barbaramente assassinado a tiros. Uma mulher de 49 anos foi assassinada na casa onde morava no bairro Novo Reino 2. As primeiras informações dão conta de que bandidos invadiram a casa e mataram a mulher que estava deitada no sofá da própria casa. Os bandidos fugiram e até o momento não foram identificados. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalha no caso. Morte no bairro de Santo Antônio. Um homem até o momento não identificado foi morto a tiros na rua Oswaldo Cruz, no na rua Oswaldo Aranha, lá no bairro de Santo Antônio. As primeiras informações dão conta de que esse homem que morreu não era boa bisca. Ele era conhecido por fazer alguns roubos, alguns assaltos na área do bairro de Santo Antônio e São Raimundo, ali naquela área do bairro de Santo Antônio. Ali naqueles bairros a violência está crescendo cada vez mais, principalmente ali no bairro de São Raimundo, ali na rua Graça Tiago, tá cheio, e a polícia precisa fazer dar uma voltinha lá na rua Graça Tiago. As informações dão conta de que o negócio não tá fácil naquela área. Acidente de trânsito no bairro João Paulo. Um homem até o momento não identificado foi atropelado por um veículo de cor prata, modelo Palio. O acidente aconteceu na Avenida das Flores. Morte
Morte em Presidente Figueiredo, uma cachoeira de sangue no município de Presidente Figueiredo. 3 pessoas foram assassinadas a tiros, conforme o Jornal da Manhã já registrou na edição de hoje, que 3 homens foram baleados, foram mortos lá no município de Presidente Figueiredo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Monte Sinai, um homem de 25 anos foi barbaramente assassinado em frente à casa onde morava. Ele foi surpreendido por 2 homens que chegaram armados e não contaram conversa. Atiraram e mataram esse homem que tinha apenas 25 anos de idade. O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado boiando nas águas do Rio Negro, na área do centro da cidade, nas proximidades ali da Avenida Manaus Moderna. O homem morreu lá nas águas e precisa saber ainda, será que ele foi assassinado e jogado dentro do rio? Será que ele morreu ali nas proximidades? Ou será que veio arrastado pelas águas até o local? Isso, a investigação da Polícia Civil e bem como os exames do Instituto Médico Legal e o Departamento de Perícia Técnica Científica quem vão dizer na realidade o porquê da morte desse homem. Morte no bairro Terra Nova. Um homem até o momento não identificado foi executado com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Terra Nova. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e tome bala, e tome morte na cidade, na Rua Maceió, na área central da cidade, ali na área do conjunto Adrianópolis. Tá pensando que é só na Zona Leste? A morte deu uma volta numa área chique da cidade. Um homem morreu na Avenida Maceió e foi com tiro, um balaço na barriga. Ele ainda foi atendido, ele agonizava e foi levado ainda a uma unidade de saúde. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma morte que vai chamar muito a atenção nos 4 cantos da cidade, deverá ser comentário no dia de hoje. Estrangulamento. Um adolescente de 13 anos de idade morreu. A mãe foi para a igreja e quando voltou, a criança estava morta na rede e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem, noite de domingo, tudo parecia tranquilo na área do bairro do Mauazinho. Uma senhora foi para a igreja e deixou o filho de 13 anos de idade aos cuidados do padrasto. O padrasto ficou sozinho com a criança. Eles não se davam muito bem. O rapazinho de 13 anos de idade estava deitado numa rede quando a mãe chegou e o padrasto disse: olha, o menino está passando mal. Aí ele foi até a rede e levou o menino rapidamente. O menino já estava agonizando. Levou o menino rapidamente a uma unidade de saúde. Chegando na unidade de saúde, rapidamente o médico percebeu que algo havia de errado no pescoço da vítima, que estava roxo e com outros hematomas no pescoço. De tudo foi feito para salvar a vida do garoto. Entretanto, ele já chegou mais para lá do que para cá, né? Já chegou praticamente morto na unidade de saúde. O principal acusado
é o Naldo da Silva e Silva, de 37 anos. Exame de corpo de delito constatou que a criança morreu por estrangulamento. O nome da vítima é o Eduardo Silva Martins, de 13 anos de idade. O padrasto, o acusado pela morte do garoto, é o Naldo da Silva e Silva, de 37 anos, que não está, nesse momento, está desaparecido, provavelmente foragido. Ele foi até a sede do IML para tentar liberar o corpo do jovem o mais rápido possível, mas lá a polícia logo pediu para que o corpo não fosse liberado e até o momento permanece no Instituto Médico Legal. A vítima, o Carlos Eduardo Silva Martins, permanece no IML e o Naldo da Silva e Silva, o padrasto, é o principal acusado. A barbaridade aconteceu, o estrangulamento aconteceu no bairro Mauazinho. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aconteceu de novo. Uma pessoa deu entrada agora há pouco no pronto-socorro, vítima de agressão física. As informações dão conta de que esse homem apanhou e apanhou muito. Ele que era uma das pontas de um triângulo amoroso. Ele viu a namorada dele nos braços de outro homem. E pasmem, ele apanhou do amante e da namorada. A mulher também agrediu o seu próprio amor ao defender o amante. Esse negócio de amante dá muita confusão na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h33 em Manaus. Esportes. O Manaus eliminou na Arena da Floresta o Rio Branco do Acre e garantiu vaga para a semifinal da Copa Verde. Agora o Gavião do Norte terá pela frente o Paysandu. O jogo de ida no Pará é dia 28 e a volta aqui em Manaus no dia 11 de abril. A classificação foi conquistada após o Manaus fazer 4-2 nas penalidades. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1-1. Nacional e Princesa do Solimões empataram em 0-0 ontem no estádio Carlos Zamit. A partida fechou a primeira fase do segundo turno do campeonato amazonense. Com o resultado, o Nacional chega a 4 pontos e passa para a terceira colocação. O Penarol, que venceu o CDC por 3-2, também foi a 4, mas tem um saldo de gols maior, certo? Contra menos um do Nacional. Com este cenário, as quartas de final ficam na seguinte forma: Rio Negro e Nacional, Penarol e São Raimundo. Os jogos estão marcados para o dia 24 de março. O Princesa, com 5 pontos, encerrou como líder do grupo e avança direto para a semifinal, que acontece no dia 31 de março. Os campeonatos estaduais pelo Brasil. O Atlético Mineiro mantém escrita, volta a vencer o RT em jogos decisivos e vai à semifinal do Mineiro. Com gol de Fábio Santos no primeiro tempo, o Galo derrota o Trovão Azul no Independência e pega o América na semifinal do estadual. No Campeonato Carioca, o Flamengo goleou a Portuguesa por 4-0 e garantiu o Botafogo, que perdeu para o Vasco 3-2 na disputa das semifinais. Com o resultado, o Flamengo ficou em segundo lugar no grupo B da Taça Rio, 12 pontos, um a menos que o Vasco. No meio da semana, o Rubro Negro enfrenta o Fluminense pela semifinal. O Tricolor, primeiro lugar no grupo A, tem a vantagem do empate. O Vasco joga contra o Botafogo. No Rio Grande do Sul, o Grêmio derrotou o Internacional por 3-0 e leva grande vantagem na segunda partida. Sem ganhar o título estadual há 7 anos, o Grêmio está encaminhado para tirar o rival do seu caminho. Os jogos de ontem pelo Campeonato Paulista, que caminha para o seu final. Ferroviária 0, Ponte Preta 2. Botafogo 0, Santos 0. Bragantino 3, Corinthians 2. No Campeonato Paraense, o Clube do Remo venceu o Cametá por 2-1. O Paysandu empatou com o Paragominas em 1-1. O Banco Central divulga hoje o índice de atividade econômica do Banco Central, conhecido como prévia do PIB,
Referente ao mês de janeiro. Em 2017, a economia brasileira registrou crescimento de 1% após 2 anos de retração. Em meio às dificuldades de capitalização e com taxas de juros congeladas há quase 1 ano e meio, a Caixa Econômica Federal perdeu a liderança no financiamento imobiliário nas linhas de crédito com recursos da poupança. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, o banco foi ultrapassado por concorrentes pelo 3º mês consecutivo. Em janeiro, a queda no volume de crédito imobiliário concedido pela Caixa caiu 31% na comparação com o mesmo mês do ano passado, totalizando 749,7 milhões. Já o número de unidades habitacionais financiadas no mês recuou de 5.131 para 3.742. O delegado Gutenberg Souza Filho, titular da delegacia de Ubá, Minas Gerais, descartou a participação do proprietário do veículo suspeito encontrado no município ontem no assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Gomes. O carro da marca Renault, modelo Logan, é semelhante a um dos veículos usados na emboscada e foi localizado graças a uma denúncia anônima. O proprietário foi interrogado pela polícia e, segundo o delegado, não há elementos que o liguem em princípio à morte de Marielle e Anderson. Ele negou, não temos elementos para comprovar a participação dele, disse Gutenberg. Segundo o delegado, o carro foi periciado, mas não houve indícios de sua utilização no crime. Mesmo assim, o veículo, que tem placa do Rio de Janeiro, continuará apreendido para aprofundar a investigação. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal informou que no próximo dia 27 vai liberar para julgamento a ação que discute a restrição ao foro privilegiado. O foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, é o direito que tem, entre outras autoridades, presidente, ministros, senadores e deputados federais, de serem julgados somente pelo Supremo. A ação, que trata do alcance do foro privilegiado, começou a ser julgada no ano passado pelo Supremo. A maioria da corte já votou por limitar a prerrogativa, mas pedidos de vista, mais tempo para analisar o caso têm sido apresentados pelos ministros. A polícia descobriu oficinas que reparam aviões usando peças condenadas. Entre alvos da investigação está o bimotor PT-ENM, alugado para a família dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, que fez um pouso forçado em 2015. Asas foram consertadas com massa plástica e peças velhas colocadas em aeronaves sem qualquer aviso ao piloto. No rastro das manutenções ilegais, a Delegacia de Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso do Sul vistoriou 14 oficinas, 8 eram clandestinas. Mais de 300 peças foram apreendidas e avaliadas em mais de R$2 milhões. Os mecânicos investigados em Mato Grosso do Sul fizeram consertos e enviaram peças para aeronaves que voavam em 6 estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. O sonho do brasileiro Diego Marfous Faria Lima de ser eleito o melhor educador do mundo foi adiado. A premiação, que aconteceu durante o Global Education Skills fórum realizado em Dubai, nos Emirados Árabes, consagrou a professora de artes britânica Andrea Safirakou, que leva para Brent, uma das áreas mais pobres do Reino Unido, o prêmio de $1 milhão, cerca de 3,2 milhões de reais. Safirakou superou outros 9 educadores que estavam na lista de top 10, entre eles o professor brasileiro de São José do Rio Preto, em São Paulo. A seleção do Global Teacher Prize teve 30 mil inscritos de 173 países. 6h44 em Manaus. Mais 3 jogadores se apresentaram à seleção brasileira neste domingo lá em Moscou para a disputa do amistoso contra a Rússia na próxima sexta-feira. Às 23 horas, no horário de Brasília, 5 horas de segunda-feira, locais, o goleiro Alisson, o meia William e o atacante Firmino se juntaram à delegação comandada por Tite. Agora o grupo tem 11 jogadores reunidos. Alexandro, Douglas Costa, Renato Augusto, Neto, William José, Gabriel Jesus, Ederson e Fernandinho foram os primeiros a chegar à capital do país da Copa. Os demais convocados são esperados nesta segunda-feira. O primeiro treino da seleção na capital russa está marcado para esta segunda-feira, às 9h30, no horário de Brasília, no centro de treinamento do Spartak de Moscou. O amistoso contra a Rússia será disputado na sexta-feira, às 13 horas, no estádio Luzhniki, que receberá a partida de abertura e a final da Copa do Mundo. O acrobata morreu após sofrer um acidente durante uma apresentação do Cirque du Soleil em Tampa, na Flórida, no último sábado. A morte foi confirmada pela companhia por meio de um comunicado neste domingo. Ian Arnaud, com mais de 15 anos de experiência, caiu do palco após perder o controle enquanto realizava um número de acrobacia a 4,5 metros de altura, o que fez com que o espetáculo Volta fosse paralisado para que recebesse os primeiros socorros.
socorros. O acrobata, nesse momento já inconsciente, foi transferido ao Tampa General Hospital, onde posteriormente morreu em consequência dos ferimentos, segundo confirmou um porta-voz do Centro Médico ao jornal Tampa Bay Times, de acordo com a agência France Press. 6:46. Especialistas da Organização para a Proibição de Armas Químicas irão nesta segunda-feira ao Reino Unido para analisar o agente nervoso utilizado no envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e de sua filha Yula em Salisbury, na Inglaterra, informou o Ministério de Relações Exteriores britânico. Em comunicado, a pasta confirmou que a equipe de investigadores independentes começará a analisar o agente nervoso utilizado na tentativa de assassinato de Sergei Skripal e a sua filha em Salisbury no dia 4 de março. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas neste domingo devido a uma explosão de um pacote suspeito na região sudoeste de Austin, no Texas, nos Estados Unidos, sem que se saiba se o fato tem a ver com a recente detonação de 2 pacotes bomba nessa mesma área, informou a polícia. O Departamento de Polícia de Austin informou que, após a explosão, os serviços de emergência transferiram com urgência 2 jovens com ferimentos graves. O governador do Banco Popular da China, o Banco Central do país, Zhou Jianshuan, foi substituído nesta segunda-feira por seu número 2, Yi Gang. Depois que essa mudança foi aprovada na sessão plenária da Assembleia Nacional Popular, o principal órgão do legislativo chinês. Zhou, de 70 anos e responsável pela política monetária chinesa desde dezembro de 2002, era um dos mais veteranos no alto escalão da República Popular e dirigiu o banco durante o mandato de 3 presidentes: Jiang Zemin, Hu Jintao e o atual Xi Jinping. Em seus 15 anos à frente do Banco Central, Zhou foi um dos responsáveis pela modernização e abertura da economia chinesa, assim como pela internacionalização de sua moeda, o yuan ou o renminbi. O atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi reeleito neste domingo com ampla vantagem em relação aos seus adversários. O poder desde 1999 terá novo mandato até 2024. Com 99,8% das urnas apuradas, às 3h30 desta madrugada, horário de Brasília, Putin registrou mais de 76,67% dos votos, de acordo com a Comissão Eleitoral Central. Ele teve mais de 56 milhões de votos, número que supera seu recorde de 2004. As buscas por ossadas de guerrilheiros e camponeses mortos durante a guerrilha do Araguaia entre 1972 e 1975 foram paralisadas desde que o presidente Michel Temer assumiu o governo. Entre 2016 e 2017, nenhuma expedição foi realizada à região para tentar localizar os restos mortais de pelo menos 70 pessoas, entre guerrilheiros e camponeses, que, segundo relatos, foram mortos durante confrontos com as Forças Armadas. O governo federal admite a suspensão das buscas e diz que ela ocorreu por conta das mudanças na estrutura do governo após a extinção e posterior recriação do Ministério dos Direitos Humanos, ambas determinadas por Temer. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa nesta segunda-feira uma viagem de 10 dias pela região sul, mantendo o ritmo de pré-campanha eleitoral enquanto tenta evitar sua prisão no caso do triplex da Operação Lava Jato. O prefeito de São Paulo, João Dória, venceu neste domingo em primeiro turno as prévias do PSDB que valiam uma indicação à disputa do governo do estado. A candidatura ainda precisa ser oficializada pelos tucanos na convenção do partido, que deve acontecer em julho, conforme determina a Justiça Eleitoral. Deve ser publicada hoje no Diário Oficial a revogação da norma que mudava as regras para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Pela resolução que entraria em vigor em 5 de junho, os motoristas que fossem renovar a CNH precisariam fazer um curso teórico e uma prova, além do exame médico, atualmente obrigatório. Segundo a pasta, o objetivo da revogação é reduzir custos e facilitar a vida do brasileiro. Documentos entregues à Polícia Federal pelos empresários Roberto Lopes e Walter Faria indicam um repasse de cerca de 110 milhões a políticos via Caixa 3 da construtora Odebrecht. Roberto Lopes é o dono das empresas Praia Mar e da Leiroz de Caixas e Walter Faria da cervejaria Petrópolis. As planilhas com os dados foram entregues no mês de setembro. Em depoimento, Faria afirmou que o esquema de repasse das doações da cervejaria Petrópolis era combinado com a Odebrecht. Ele também disse, por exemplo, que cerca de 40 milhões doados pela empresa dele em 2014 foram a pedido de Benedito Júnior, executivo da construtora. As planilhas foram entregues pelos empresários em um inquérito relacionado à senadora Vanessa Graziutin do PCdoB do Amazonas. O nome da parlamentar apareceu em documentos apreendidos na casa de Benedito Júnior. Em 2016, o nome do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, do PSDB, também apareceu nos documentos apreendidos na casa de Benedito Júnior. Na ocasião, o prefeito afirmou em nota que as doações foram
foram feitas pela subsidiária da Odebrecht, devidamente aprovada na sua prestação de contas. A segurança pública segue como o principal foco do governo e deve dominar as votações do Congresso nessa semana. Ontem, Temer se reuniu com ministros e definiu que vai liberar mais de 1 bilhão para os Ministérios da Segurança Pública e para a intervenção federal no Rio. O Brasil recebe a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, principal evento internacional sobre recursos hídricos. A abertura oficial hoje em Brasília terá a participação do presidente Michel Temer e de 11 chefes de Estado. A previsão é que 10 mil pessoas de 170 países participem desse encontro. As soluções baseadas na natureza podem ter um papel importante na melhoria do abastecimento e na redução do impacto dos desastres naturais. Esta é a conclusão do relatório mundial das Nações Unidas sobre desenvolvimento dos recursos hídricos. O estudo será apresentado ao mundo pela primeira vez no 8º Fórum Mundial da Água. O relatório defende que reservatórios, canais de irrigação e estações de tratamento de água não sejam os únicos instrumentos de gestão hídrica à disposição. Para estes mesmos fins, a Unesco recomenda a chamada infraestrutura verde, ou seja, soluções baseadas na natureza. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. O governo vai liberar dinheiro extra para o Rio, diz ministro. Folha de São Paulo. Dória vence prévias do PSDB e deve ser candidato do partido ao governo de São Paulo. O Estado de São Paulo. Ministro do STF discutem solução engenhosa e complexa contra a prisão de Lula. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministro determina cancelamento de resolução que exige curso ao renovar CNH. Valor econômico. Abastecimento de água no futuro preocupa e compromete negócios. Estado de Minas. Polícia encontra em Minas carro que teria sido usado no assassinato de Marielle Franco. Jornal do Comércio no Recife. Delegado de Pernambuco é afastado após declarações sobre o assassinato de Marielle. Fortaleza, Diário do Nordeste. Bebê de 7 meses é jogado da ponte pela mãe. Menino foi resgatado pela PM com vida. Porto Alegre, 0 hora. Lula começa a caravana no interior do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Brasil Econômico. Bolsa Família deverá ter reajuste acima da inflação, diz ministro. Edições impressas locais, a crítica. Munição de guerra. Sítio escondia carregadores de fuzil, 16 granadas, munição de calibre restrito e 350 quilos de drogas. Em tempo. Cresce a arrecadação do IPTU em Manaus. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.